Estruturação comercial. Não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é aquele puzzle de 3 peças que uma criança de 2 anos vai montar. E muita gente falha e monta operações erradas por conta disso. Por isso que tantas empresas não batem a meta de vendas que criam. Porque ou elas subestimam e acham que vai ser super fácil e fazem do jeito errado, ou eles superestimam e nunca fazem porque acreditam que nunca vão conseguir. Exatamente por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar como montar uma operação comercial de verdade, eficiente, que vai gerar receita, previsibilidade e principalmente crescimento, tanto para empresas de serviços quanto empresas de tecnologia que vendem SaaS. Eu sou o João Santana, fundador do Comercial Remoto, criador do modelo Pentágono de gestão e liderança comercial, e esse modelo que eu vou te mostrar agora, eu venho lapidando ele há mais de 6 anos, desde que eu comecei na área comercial lá em 2019, foi justamente juntando toda essa experiência, expertise, principalmente os erros e aprendizados com tudo isso, para de fato chegar no modelo mais eficiente possível, para você montar operações que vão gerar resultado, escala e principalmente crescimento, tá? Então, desde que eu fui SDR, lá na Speedio, primeira experiência como SDR, de fato, até chegar à estruturação de empresas grandes de tecnologia, como Eduz e Vump, eu justamente validei esse processo com essa estruturação. É justamente isso que eu vou te mostrar agora nesse vídeo, beleza? Então, desse modelo aqui, a gente vai justamente partir para o mapa de estruturação, então eu dividi ele aqui de uma forma mais específica, e eu quero trazer para você alguns pontos também que a gente vai validar aqui. Tá? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui justamente são os setores indicados, né? Eu vou reforçar isso com você, empresas de tecnologia e serviços, né? Tecnologia, SaaS e serviços. Que eu estou reforçando isso porque esse modelo que eu construí foi baseado em cima das empresas que eu também já atuei. Então, como era empresa de tecnologia e de serviços, eu sei que esse modelo vai funcionar para vocês, tá? Se você é de outro setor, você vai conseguir aproveitar algumas coisas aqui, mas não 100%. Então, dado o recado, vamos partir lá como é que vai ser a estrutura, tá? E um lembrete importante que eu quero trazer para você também é que o resultado que você vai ter é consequência da sua prática, não do plano que você vai criar. A maioria das pessoas e das empresas sempre vão criar planos perfeitos, só que tem muita gente que se contenta com o plano, por isso que não coloca em prática. Então, se contentar somente com o plano nunca vai gerar o resultado que você espera. Você pode criar o plano perfeito, mas a pessoa que não criou o plano e colocou em prática, ou só começou a fazer, ainda vai ter mais resultado do que aquela pessoa que se preparou, criou um plano perfeito e nunca colocou em prática também. Beleza? Então a gente vai dividir isso em 3 etapas. Eu vou começar mostrando para você primeiro o básico bem feito, que a maioria das pessoas não fazem, tá? É aquela velha questão, né, da analogia que eu fiz para você, do bicho de 7 cabeças e do puzzle, né, de 3 peças. Como é que você vai encontrar o melhor dos 2 mundos para que você não subestime nem superestime o que você precisa fazer. Então esse básico vai funcionar muito bem. Depois a gente vai partir para a segunda etapa, que é a mão na massa, é a prática de fato, quando você vai colocar, você desenhou o plano, agora você tem que colocar o plano em prática. E por último, a gente vai para a parte de eficiência, onde a gente vai começar a melhorar aquilo que a gente já faz e buscar break-even e principalmente eficiência e escala também. Beleza? Então vamos começar aqui no início, tá? Básico, bem feito. Sempre eu gosto de estruturar uma operação comercial, tem algumas perguntas específicas e pesquisas e análises que você tem que fazer para você ter um insumo e a partir disso você criar as metas do jeito certo. Tem muita gente, muita empresa que cria a meta primeiro e depois vai pesquisar mercado, depois vai pesquisar concorrência. Não é assim que você faz. Porque primeiro você tem que entender o mercado, você tem que entender o seu público, a demanda, a oferta e a sua estrutura, para que aí sim você defina o melhor começo para que você de fato comece a ter resultado, tá? Então no primeiro passo é sempre importante que você faça uma pesquisa, né, uma análise interna mesmo sobre a empresa, sobre o seu projeto, sobre o seu negócio. Então, quem foi que criou a empresa? Por que criou a empresa? Qual foi o objetivo da empresa ser criada? Então, isso é importante porque vai te dar um repertório bem interessante, tanto para você quanto para o time comercial. Em seguida, você vai fazer um levantamento de informações sobre o seu produto, tá? Por quê, como, o que, para quem e quando. Então, toda a descrição do seu produto, ou dos seus produtos, ou seus serviços, precisa ter essa descrição clara, tá? Por que ela foi criada, tá? Como que esse produto resolve o problema? O que que esse produto faz? Para quem que esse produto é indicado? E quando? Qual o momento de vida? Qual o estágio da empresa? Qual o momento de carreira da pessoa que esse produto, esse serviço que você criou é indicado, tá? Então isso é bem interessante para que você possa ter, mais uma vez, mais repertório sobre a empresa primeiro, depois sobre o produto, sobre o serviço que você vende, para que aí sim você saiba exatamente que tipo de dor ou que tipo de desejo você vai atender muito bem do seu público. Próximo passo é você analisar o mercado, então você vai olhar tendências de compra, comportamento do consumidor, oferta, demanda, o que tem no mercado em relação àquilo que você já vende, tá ok? Então você já vai ter uma boa base sobre o que as pessoas já têm feito, como o público já tem comprado aquilo. Não adianta também você criar um produto e achar que as pessoas vão comprar sem você antes pesquisar se realmente tem demanda para aquilo, tá? Às vezes você pode criar uma meta
que seja extremamente maior do que existe de público-alvo para aquele produto. Não quer dizer que você não vai alcançar, mas se você cria uma meta de 200 clientes, sendo que o mercado, por exemplo, tem no máximo 100, você vai precisar educar outras pessoas para que aí você consiga ter novos clientes. Então, sua primeira meta não é ter 200. Sua primeira meta é ter, por exemplo, 20 clientes no mercado de 100, para depois você aumentar para 50, para depois você começar a ter dinheiro e caixa para você investir em educação, para você trazer novas pessoas e aí você aumentar a base de clientes. Então, essa análise de mercado é extremamente importante para você saber exatamente o que você vai definir de metas também, tá? E o próximo passo é justamente entender um pouco mais sobre oferta. Então, dentro da oferta, você vai validar quais são os produtos que tem no mercado, quais são os serviços, né? De acordo com aquilo que você vai vender também, que seriam concorrentes diretos ou indiretos. Então, é importante você mapear tanto diretos quanto indiretos. Vou trazer um exemplo aqui para você, tá? O Instagram é um concorrente indireto da Netflix, porque eles estão ali todos buscando e brigando por atenção, tá? Concorrente direto da Netflix seria o HBO Max, tá? Que inclusive foi adquirido pela Netflix recentemente também, mas são serviços de streaming, tem o mesmo propósito, tem a mesma proposta ali, mas tanto a HBO quanto a Netflix concorrem diretamente com o Instagram, porque todos estão buscando a atenção das pessoas, beleza? Então você tem que fazer essa análise, essa busca, tanto de produtos ou serviços, dependendo do que você vai vender, e entender quais são os concorrentes diretos, indiretos, quais são os prazos, quais são as entregas, transformação, promessa. Você vai entender isso porque você consegue justamente lapidar aquilo que você vai construir do produto. E o próximo passo é justamente validar o quê? A demanda. Porque você já viu o mercado, você já viu a oferta que tem o mercado, mas qual que é a demanda? O que as pessoas estão buscando? Porque provavelmente a empresa que já tem no mercado, até que for concorrer contigo diretamente ou indiretamente, às vezes não atende a demanda de forma tão eficiente quanto seu cliente realmente precisa. Então essa pode ser sua porta de entrada. Tá? Você pode justamente chegar no ponto de bater de frente com um problema e não de frente com a concorrência. Tá? É muito comum as pessoas, empresas, né, quando entram no mercado, elas querem bater muito de frente com a concorrência, né? Mas às vezes é uma briga que você não vai ganhar. O mais recomendado é que você brigue diretamente com o problema do seu cliente, ok? Quem faz isso muito bem é a empresa Nó. É uma conta para casais e eles fazem isso de uma forma extremamente eficiente, porque eles deixam bem claro que o propósito deles é resolver o problema. Eles não batem de frente com os concorrentes, mesmo tendo às vezes mais funcionalidades ou funcionalidades muito melhores que seus concorrentes, mas eles sempre focam no problema. E isso tem dado um baita resultado, por isso que eles cresceram tanto e receberam tanto investimento também, beleza? Então essa é uma forma inteligente de você avaliar a demanda do mercado e encontrar o problema, encontrar o desejo e a partir disso se posicionar para resolver o problema ou atender aquele desejo também. E aí, a última parte do básico bem feito é justamente você entender qual que é a estrutura, tanto da sua concorrência, direta e indireta, quanto a sua estrutura. Então, o que você tem de estrutura? Não vai adiantar você querer, por exemplo, criar uma fintech agora e concorrer com o Itaú, né? Eles têm dinheiro infinito praticamente, você não vai conseguir concorrer diretamente com eles. Mas o que você pode fazer? O que você tem de estrutura? A partir disso, você consegue ter uma boa base do que você vai fazer, e aí a partir desse momento, dessa base que você tem, você sabe exatamente por onde você vai começar para ir pegando mais clientes, tá? Um bom caso disso é o Nubank. Começou pequeno, e aos poucos foi justamente chegando aonde eles queriam. Então essa primeira parte é o básico bem feito, o básico que a maioria das pessoas não fazem, a maioria das empresas não fazem, por isso que muitas erram, muitas quebram e muitas criam metas que não são atingíveis, justamente por não entender a própria empresa, o próprio produto, o mercado, a demanda e a própria estrutura que tem, beleza? E o próximo passo é justamente colocar em prática. Então agora que você tem essas informações, a gente vai para a etapa 2, que é o quê? Começar a definir as metas, beleza? Então, a parte das metas vai ser bem importante porque você vai justamente agora entender e começar a colocar em números os objetivos que você quer alcançar. Então, você já tem uma base do que você pode fazer e de onde você pode chegar. Agora é criar o plano para que você chegue nesse lugar. Então, você vai definir as suas primeiras metas. Quantos leads vocês vão captar, quantas vendas você quer fazer, qual que é o ticket médio dessas vendas, qual vai ser a precificação do produto, e quanto vocês têm que ter de margem, taxa de conversão, tempo médio de fechamento, enfim. Você vai definir as suas primeiras metas. Mas um conselho que eu sempre dou, muito baseado na minha experiência, é que não tente criar coisas muito longas, tá? Metas extremamente grandes, porque provavelmente você vai se perder no meio desse caminho. Tá? A primeira meta que você tem que criar, que eu gosto sempre de passar isso para as pessoas, é o CPC, tá? O plano de ação CPC que eu chamo, que é o comercial que paga as contas. A primeira coisa que você tem que fazer é criar metas que você vai buscar para, principalmente, cobrir o custo que o próprio time comercial, que a própria operação comercial tem para a empresa. Esse é o objetivo principal, tá? Você vai chegar no break-even ali dentro disso. Então, normalmente, né, a gente usa 2 funis, tanto de inbound, né, com anúncios, com tráfego pago, marketing, enfim, quanto outbound, com a prospecção ativa, quando a gente vai atrás do cliente.
Então, normalmente o inbound, né, uma definição bem clara para isso. O inbound é quando o cliente tem interesse, a gente vai validar se ele tem perfil, e o outbound, o cliente tem perfil, a gente vai validar se ele tem interesse. E como a gente faz isso? Na etapa de qualificação. Então, dentro da qualificação, a gente também vai validar todas essas questões de perfil e de interesse, e aí, a partir disso, a gente vai tanto para a reunião de vendas quanto para o fechamento, para seguir todo esse fluxo. Então, esse tem que ser seu foco inicial, tá? Pagar as contas da operação tem que ser a sua primeira meta principal, porque a partir disso você vai conseguir chegar nos próximos passos. Então, definindo suas metas e desenhado o seu funil, você vai partir para a parte prática de fato. Então, você vai começar a fazer as suas abordagens, você vai começar a prospectar, por exemplo, no outbound, caso você não tenha dinheiro para investir em tráfego, ou você vai começar a fazer o tráfego também, você vai começar a receber seus leads, aqui você vai, por exemplo, estruturar seu CRM e já ter os leads caindo ali para você conseguir fazer o trabalho mais cadenciado também, tá? Aqui eu recomendo que você tenha algumas opções de abordagem, pelo menos 3. Por quê, João? Porque é importante você saber o que funciona melhor, tá? E muito baseado na minha experiência também, às vezes quando você fica muito refém de uma única abordagem, de um único modelo, você acaba tendo que correr muito mais quando esse modelo parar de funcionar simplesmente, porque vai acontecer, tá? Então você tendo mais modelos, 3 pelo menos no começo, você vai conseguir validar, beleza? E aí depois disso você vai partir para a parte de análise, que é o quê? Você validou toda a parte prática, pelo menos 2 semanas para você ter uma amostragem ali, seguindo, obviamente, a sua meta. Você tem que ter dados para você ter a amostragem. E a partir disso, você vai fazer uma análise sobre isso, tá? Então, quais foram as metas que você criou? Quais foram as metas que você atingiu? Tá? Quais foram os desafios que você teve? Quais foram os problemas mais críticos? Quais foram as objeções? Você vai justamente entender o plano que você criou. Ele está no caminho certo? Ou ele precisa ser refeito? Ou ele precisa de revisão? Porque tudo isso você vai conseguir ter nessa primeira parte da análise. Então, essa etapa aqui é muito importante porque você fez um estudo muito bem feito ali na primeira fase, o básico bem feito. Agora você começou a colocar em prática aquilo que você estudou. O que você está identificando de problemas? Porque na parte teórica, tá? No básico bem feito, você nunca vai conseguir entender 100% dos problemas que são práticos, tá? Que são problemas que vão surgir quando você de fato colocar a mão na massa. Então aqui você já começou, aqui você já colocou a mão na massa, então você vai começar a identificar problemas críticos, objeções, alguns desafios, e a partir disso você vai reformular seu plano, criar ele de novo ou simplesmente mudar a sua rota, beleza? Próximo passo é justamente o quê? Prática de novo. Então você colocou em prática, analisou, corrigiu ou refez o plano, agora você vai para prática de novo, tá? E nesse ponto aqui é bem importante que você foque em 3 coisas principais. Principalmente você vai fazer melhor, você não vai perder o ritmo e um grande objetivo é você encontrar a sua média, tá? Por que vai ser importante? Quando eu começo, por exemplo, abordando 5 leads por dia, tá? Na média, eu não posso me dar o luxo de outro dia abordar 3 e depois voltar para 5. Quando eu faço isso, a minha média sempre vai tender para baixo. Agora, quando eu sei que minha média é 5, se um dia eu fizer 10, eu sei que no outro dia eu não posso fazer menos de 5, tá? Porque aí a minha média sempre vai estar sendo puxada para cima. E aí de 5 vai começar a subir para 6, para 7 e por aí vai. Então, sempre entenda isso, porque encontrar a sua média é extremamente importante e ter ciência dela, porque a sua média não é algo que você fica para baixo, tá? A sua média é sempre seu ponto de referência quando um pico ou um vale aparecer. Você sabe exatamente para onde você vai voltar se for um vale e para onde você não pode cair se for um pico depois que ele passar. Então aqui agora você vai para os ajustes e melhorias, então você já teve uma prática, já teve um ajuste, outra prática, agora você vai começar a ajustar aquilo que está dando certo. Então abordagens também é uma boa forma de você fazer isso. Lembra que eu dei a sugestão de você ter 3 abordagens pelo menos? Então você vai analisar, poxa, das 3 abordagens que eu usei, né, a abordagem 1 converteu 60% e a abordagem 2 converteu 35%. Então, já sei que a abordagem 3 converteu só 5%, então eu não vou utilizar a abordagem 3, eu vou usar a abordagem 1 e a abordagem 2 intercaladas, porque se em algum momento a abordagem 1 parar de funcionar, eu tenho a abordagem 2 que eu já sei que funciona, não tão bem, mas funciona, então eu não vou perder tanto, tá, ritmo, e aí quando eu ver que a abordagem 1 está começando a perder eficiência, eu foco na abordagem 2 e já penso uma nova abordagem também. Tá ok? E vice-versa, então já funciona muito bem. Canais também é a mesma forma. Às vezes você tentou falar muito pelo WhatsApp, pelo Instagram, mas percebeu que na ligação você tem uma conversão maior, então você vai focar mais em usar um canal que te dá mais conversão. O posicionamento que você definiu, talvez você começou com posicionamento, mas com as primeiras pessoas que você conseguiu conversar, os primeiros leads, você percebeu que tem um padrão de posicionamento que você seguiu que tem convencido melhor. Argumentação, então você já vai começar a ter uma ideia de como é que você argumenta e responde algumas dúvidas que são padrões que vão surgir, né? E até antecipação de objeções, né? Se a objeção já vai surgir, você já consegue antecipar ela. Então é um bom ponto de ajuste e melhoria aqui, é justamente você começar a partir para buscar o break-even point da sua operação, beleza? E aí,
De novo, depois que você fizer esse ajuste, essa melhoria, você vai de novo para a prática, tá? E aqui você já tem que atingir ou estar muito próximo de atingir o break-even da sua operação, tá? Então, de novo, você vai fazer melhor, mas você vai começar a tentar fazer mais e, principalmente, buscar o break-even point da sua operação. Então, eu coloquei um gráfico aqui para exemplificar para você, tá? Qual que é a ideia do break-even. Então, você vai ter os seus custos e a sua receita. Então, vamos dizer que a sua operação comercial ela custa 15 mil todos os meses, tá? E você tem que gerar uma receita de no mínimo 15 mil para que você chegue nesse ponto de equilíbrio, tá? E a partir disso, desse ponto de equilíbrio, você sabe que o seu time não pode gerar menos do que 15 mil para que ele se pague todos os meses. E aí, a partir disso, ele começa a subir para depois ele começar a cobrir o custo geral da empresa. E depois que ele cobrir todo o custo da empresa, aí você pode pensar justamente em aumentar a receita, pensar em chegar na escala e por aí vai, tá ok? Antes disso, não faz sentido você querer forçar muito, porque se seu time comercial não se paga ainda, não adianta você querer que ele chegue, faça a empresa dobrar. Ele primeiro se paga, depois ele começa a gerar muita receita para a empresa, ele paga os custos da empresa, aí sim chega o momento de você pensar em escala. E se esse conteúdo está sendo valioso para você, não esquece de se inscrever, deixar o seu like aqui também e enviar para aquela pessoa que provavelmente você acredita que vai se beneficiar com esse conteúdo também. Então a gente já passou pelas duas fases. Primeiro o básico bem feito, depois a prática, como é que você vai estruturar todas as coisas. Agora a gente já começa a entrar no nível de eficiência, porque depois que você encontrou o break-even da sua operação comercial, você já sabe que a sua próxima meta é fazer com que o seu time comercial venda para cobrir os custos da empresa. É literalmente manter o negócio vivo. E no caminho para você chegar a cobrir os custos de toda a empresa, você já pode começar a olhar para a eficiência, para que o time consiga fazer mais, de uma forma mais inteligente e com menos esforço, beleza? E aí a gente entra justamente na terceira fase, que é a fase de refinamento. E dentro da fase de refinamento, a gente normalmente vai trabalhar sempre em cima de padrões que você vai definir, que seriam justamente a base, o norte, o direcionamento, tanto manuais, quanto playbooks, quanto guias, que vão dizer para o seu time como eles devem se comportar, como eles devem fazer o próprio trabalho e que resultado eles vão buscar com isso. Então, dentro desse processo, a gente justamente pensou qual seria a forma mais eficiente possível para vocês chegarem dentro desse objetivo. Construir uma operação comercial de forma eficiente, pensando na escala e com boa estrutura. Então, esses materiais aqui são os essenciais para você, depois que chegar no break-even da sua operação comercial, você já começar a construir para que, quando o seu time começar a pagar as contas gerais da empresa, né, como seja a receita que cobre todos os custos da empresa, você esteja pronto para a escala de forma eficiente e sustentável que vai tirar a receita mais previsível. Tá? Então, o ideal que você tenha é um playbook, beleza? Modelo de playbook aqui, que você consiga definir e detalhar todo o processo, tá? A parte de gestão que você vai fazer. Basicamente, você vai fazer a gestão em cima do processo e o playbook vai documentar esse processo para você, tá? Manual de cultura, quais são as premissas, né, os valores, a ética que você tem ali dentro da empresa, dentro do time, que você quer manter, tá? Para que quando você cresça, você não perca o controle do comportamento das pessoas. Um manual de contratação e seleção também, para que você traga as pessoas certas. Aquela velha analogia, né? Você colocou uma maçã podre dentro do cesto, até as que estavam boas vão começar a apodrecer também. Então, como é que você contrata as pessoas certas, tá? E também um onboarding comercial, porque não adianta contratar as pessoas certas, ter um bom playbook ou seguir exatamente esse guia prático se você não vai fazer o onboarding certo, tá? A maioria das pessoas, das empresas, contratam pessoas para o time comercial, jogam elas para assistir somente a gravação e se virem, né? Gerem um resultado. Não é assim que você vai conseguir extrair o máximo das pessoas e principalmente chegar no objetivo que você tem. Então, dentro da eficiência, você precisa ter todos esses manuais aqui muito bem detalhados, documentados e principalmente efetivos para que você consiga chegar no que você espera, no que você projetou de metas também. Então, pensando em facilitar esse processo de estruturação comercial para você, a gente montou justamente um kit prático de estruturação comercial que vai direto ao ponto em relação ao que você precisa fazer para ter uma operação comercial eficiente, mesmo que você comece sozinho, do zero, na sua empresa. Tá? Ou você já tem uma empresa, já tem uma operação comercial e você queira trazer mais eficiência para ela, esse kit prático vai te trazer exatamente quais são os pontos que você precisa definir, além de entregar para você um modelo de cada um desses documentos. O playbook, o guia de cultura, o manual de onboarding, o manual também de contratação e seleção, tudo isso documentado, explicado para você em aulas práticas também, rápidas, direto ao ponto, para você montar sua operação em até 72 horas. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você conseguir acessar esse kit também e começar do jeito certo seu 2026. Não só fazendo metas, mas colocando em prática do jeito certo também. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, sugestão no comentário também. E eu te vejo na próxima. Até mais.